Nós somos uma grande nação. As escolhas. Aqui, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Brasil, acima de tudo. Valeu. O mais amado ex-presidente do Brasil. Gente, você não imagina que um monte de abelhas aqui, mas não tem como continuar, viu? Um monte de abelhas surgiu aqui. O homem é tão doce que até a abelha apareceu aqui. Valeu! A cena aconteceu hoje, 16 de agosto, no Rio Grande do Norte. Bolsonaro mente tanto que a natureza mandou as abelhas expulsarem um mentiroso do palanque. Falando no mentiroso, ele continua usando Malafaia para chamar manifestações contra o Alexandre de Moraes. Porém, essas manifestações bolsonaristas já se provaram irrelevantes para a política nacional. Enquanto isso, Nicolas Ferreira disse, ontem, que a Justiça propôs um acordo para que o processo, onde ele chamou Lula de ladrão, seja encerrado. Pessoal, saímos aqui agora do STF, numa audiência de conciliação, e foi proposto um acordo, pedimos uma dilação de prazo, ou seja, até semana que vem, para a gente poder definir o que nós iremos fazer. Enfim, então semana que vem eu dou a resposta, não posso falar aqui quais são os trâmites desse acordo. Enfim, de qualquer maneira também o juiz de instrução foi extremamente respeitoso, conduziu de uma forma muito solícita, o representante também do Ministério Público também da mesma forma. Primeiramente, eu acho que a proposta do Chupetinha pagar R$10 mil em troca de encerrar a ação penal é muito desproporcionalmente baixa, diante do crime cometido. Segundo, isso só mostra que ele não tem capacidade de provar que o Lula é ladrão. Se ele tivesse capacidade, ele não estaria pensando em fazer o acordo. A PGR propôs que o Nicolas pague uma indenização de R$10 mil por conta das ofensas que ele fez ao Lula lá no evento onde o dinheiro seria destinado às ações de reconstrução do Rio Grande do Sul, e o deputado pediu um prazo até dia 23 de agosto para decidir. Devia estar na cadeia e não pedindo prazo para decidir pagar uma merreca dessa de R$10 mil. Falando em Lula, hoje, ele participou de um evento de entregas de casas do programa Minha Casa, Minha Vida, no Rio Grande do Sul. O governador do estado, Eduardo Leite, também participou, e foi vaiado durante o discurso. Porém, o governador tentou jogar a culpa das vaias para o Lula, que rebateu a insinuação do governador. Olha, eu sei que tem alguns aqui que vaiaram, que xingaram, que falaram isso ou aquilo. No mandato passado, quando eu tinha aqui eventos com o ex-presidente da República, a claque dele também me vaiava, me xingava. Então eu estou sendo vaiado e xingado por ambos os lados, em grupos dos dois lados, ex-governador. Eu quero dirigir a minha palavra a vocês e apenas um recado ao governador. Eduardo, se o outro presidente da República trazia craque para te vaiar, aqui quem está aqui são trabalhadores e não são craques. Eu só quero dizer para vocês uma coisa. Quando teve seca neste estado, o governo federal esteve aqui com 6 ministros. Com 6 ministros. E eu duvido que em algum momento antes, algum governo federal tivesse dado a atenção que nós demos aqui para combater a seca desse estado. Você recebeu todos os ministros. E eu posso dizer para vocês, olhando na cara de vocês, olhando na cara de cada mulher e de cada criança, eu duvido que na história da República Brasileira houve um governo, além de Lula e Dilma, que cuidaram do Rio Grande do Sul como nós cuidamos aqui. Mudando de assunto, hoje, o Arthur Lira decidiu liberar para votação 2 PEC que visam limitar o poder dos ministros do STF. Uma quer acabar com as decisões monocráticas. Já a outra, que permite o Congresso derrubar decisões do STF, na minha opinião, é inconstitucional. De qualquer forma, isso só mostra o desespero do Lira, e de parlamentares, contra a decisão mais do que certa do Flávio Dino, de suspender as emendas até que elas sejam transparentes.
Essa PEC nova que eu contei para vocês, que ainda não passou no Senado, ela foi apresentada no dia 10 de julho. Ela tem assinaturas aí de 184 deputados. Grande parte deles ali são deputados da oposição, deputados mais bolsonaristas, que já fazem uma crítica ao Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vê, então, o presidente da Casa, Arthur Lira, encaminhando hoje essa PEC para a Comissão de Constituição e Justiça. Primeira etapa aqui na Câmara dos Deputados. Depois ela vai para a Comissão Especial, que aí faz uma análise do mérito desse texto, e se passar também na comissão especial, vem aqui para o plenário da Câmara dos Deputados. Recados, né, Andréia? Recados aqui da Câmara dos Deputados em uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para validar a decisão monocrática do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento das emendas parlamentares. Andréia. Voltando a falar do Lula, hoje, ele concedeu uma entrevista à Rádio Gaúcha e disse que não concorda com a nota do PT, de que o Maduro foi eleito, e ainda disse que o governo Maduro tem viés autoritário, mas não é uma ditadura. Não, eu não concordo com a nota, eu não penso igual à nota, mas eu não sou da direção do PT. O problema da Venezuela será resolvido pela Venezuela. Teve uma eleição, tá? Teve uma eleição. A oposição falou, eu ganhei as eleições. O Maduro falou, eu ganhei as eleições. O que eu estou pedindo para poder reconhecer? Eu quero, pelo menos, saber se foi verdade os números. Cadê a ata? Cadê a aferição das urnas? Quando o Maduro coloca em xeque as eleições no Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte, aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Eu disse para o presidente Maduro o seguinte, Maduro, para você é essencial que o mundo compreenda que houve uma eleição limpa e democrática. É essencial. E ele respondeu o quê? Agora, veja, ele disse que ia fazer. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Bom, porque Lula não classifica como uma ditadura? É preciso manter, me disse a fonte que atua junto ao presidente no Palácio do Planalto, alguma mínima ponte, inclusive por questões de segurança. Para vocês entenderem, né, essa foi dita por uma outra pessoa muito próxima a Lula. Era muito mais fácil fazer um discurso para as redes sociais, xingar o Maduro e depois pedir para o Brasil segurar, cuidar da embaixada, como fez o Milei. Hoje, a Embaixada da Argentina tem 6 assessores diretos da Maria Corina Machado, que é a principal opositora do Nicolás Maduro. Esses 6 assessores estão sob a guarda do governo brasileiro, porque desde que Milei falou o que falou, Maduro obrigou a saída, fechou as relações diplomáticas com a Argentina. O presidente argentino pediu para Lula que cuidasse da embaixada e é isso que o Brasil está fazendo. Assim como a nossa embaixadora, a embaixadora do Brasil na Venezuela, também não foi ao Senado Federal falar, porque sabia-se que se ela dissesse alguma coisa que incomodasse o regime, teria problemas de segurança. A grande questão é que o governo brasileiro está dizendo, riscou no chão a fala da publicação das atas, né? E espera manter a coisa no trilho da política, como eu disse aqui ontem, falando de eleição, enfim, para que não haja o que o Celso Amorim citou na entrevista que deu ao Estúdio I, que é o temor maior dele, uma guerra civil